Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora a segunda aula que envolve o assunto razão e proporção, tá? Especificamente nessa aula aqui, nós iremos resolver aí dois tipos de problemas que são muito comuns em provas, tá? Quando tratam de assunto razão e proporção, que são eles: divisão proporcional e divisão inversamente proporcional, tá? Eu vou explicar duas maneiras de resolver cada um deles, tá? Para que você fique bem antenado, que quando for cobrado na prova, você vai lá e acerta a questão. Beleza? Vamos começar? Então vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos começar aqui com a definição de grandezas diretamente proporcionais. Olha só o que diz. As grandezas A e B, elas são diretamente proporcionais se A dividido por B, ou seja, a razão entre as duas, for exatamente igual a K. E este K aqui, ó, nada mais é do que uma constante. Beleza? Olha só, eu vou exemplificar aqui com o seguinte. Vamos supor um certo A e um certo B, ou seja, duas grandezas aqui sendo divididas, tá? E o resultado, por exemplo, é igual a 5, beleza? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. A e B, elas são duas grandezas proporcionais, no caso, diretamente proporcionais, já que a divisão entre elas, o resultado é 5. Agora, acompanhe o raciocínio comigo. Olha só, quais são os possíveis valores para A e para B? Existem infinitas possibilidades, né? Mas nós poderíamos começar com o seguinte, ó. Eu posso dizer que o valor do A é 5 e o valor do B é 1. 5 dividido por 1, o resultado é 5. Concordam comigo? Agora é o seguinte, olha só. Se eu colocar, por exemplo, o valor do A valendo 15, ou seja, o que aconteceu com ele? Eu tripliquei o valor dele, tudo bem? Se o A passou a ser 15, dividido por esse valor B, para continuar aqui com a constante 5, o B também, pessoal, ele deve ser multiplicado pelo 3. 3 vezes 1 é 3. Olha só, 15 dividido por 3, nós mantivemos a constante valendo 5, ok? Então, pessoal, duas grandezas são consideradas grandezas diretamente proporcionais se quando uma aumenta um certo valor, a outra aumenta também, só que de maneira proporcional. Olha só, está errado pensar que se uma grandeza aumenta, a outra grandeza aumenta também, elas são grandezas diretamente proporcionais. Elas devem aumentar na mesma proporção. Como eu fiz ali, ó, uma delas triplicou o valor. A outra deve triplicar também para manter o valor da constante que nós temos ali. Beleza? Então, duas grandezas, elas são consideradas diretamente proporcionais se a razão entre elas for exatamente igual a uma certa constante. Ok? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, vamos resolver esse exemplo aqui. Olha só. 3 amigas, Roberta, Beatriz e Andréia, abriram uma loja. Roberta entrou com R$6.000, olha só, entrou com R$6.000, né, de capital inicial, a Beatriz com R$9.000 e a Andréia com R$12.000. No primeiro ano, a loja teve um lucro de R$540.000, que será dividido, olha só, de forma proporcional aos valores integralizados por elas na abertura do negócio. Quanto cada uma deverá receber? Então, pessoal, o que nós temos aqui é um claro exemplo de uma questão que envolve divisão diretamente proporcional, tá? Nesse caso, nós temos um faturamento ali, um lucro, no caso, de 540 mil, que será dividido entre a Roberta, Beatriz e a Andréia. Claro que quem colocou mais dinheiro no início para abrir o negócio deverá receber mais. Só que nessa questão, olha só a palavra ali, ó, proporcional.
Ou seja, a gente já consegue até visualizar uma certa situação aqui. Olha só, a Roberta, ela colocou 6 mil reais. Concorda comigo? Enquanto que a Andrea colocou inicialmente 12 mil reais. Uma colocou 6, a outra colocou 12. Qual a conclusão que você tira aí? Que a Andrea, que colocou 12 mil reais, deve receber o dobro que, no caso, a Roberta, que tinha colocado apenas 6 mil reais. Isso aí, então, é apenas uma constatação em relação à divisão diretamente proporcional. Agora, como é que a gente pode resolver isso daqui? Vem comigo aqui. Olha só, a Roberta, o valor que ela deve receber deve ser diretamente proporcional a quanto? Proporcional a 6 mil. Ou seja, o valor que a Roberta irá receber é um valor que é diretamente proporcional a 6 mil. Olha só, o valor que a Roberta irá receber deve ser um valor diretamente proporcional ao valor 6 mil. Tudo bem? Enquanto que o valor que a Beatriz deverá receber deve ser um valor que é diretamente proporcional a 9 mil. Vamos colocar aqui, ó, 9 mil, tá? Então, o B significa o valor que a Beatriz irá receber e esse valor é diretamente proporcional a 9 mil. Então, dois valores são diretamente proporcionais, a gente coloca eles um dividido o outro. Beleza? E a Andrea terá a receber uma quantia, né, que é diretamente proporcional, no caso, a 12 mil reais. Tudo bem? Se nós igualarmos aqui, ó, nós temos uma proporção sendo gerada, tá? E o que acontece? Nós vimos na aula anterior que uma das propriedades das proporções é a seguinte: nós poderemos somar todos os numeradores, ou seja, o que Roberta irá receber, mais o que Beatriz irá receber, mais o que Andréia irá receber, dividido pela soma dos denominadores. 6 mil mais 9 mil dá 15 mil, com mais 12 mil, teremos 27 mil. Tudo bem? Agora, olha só. R, B e A são os valores que cada uma irá receber, tá? Se nós somarmos esses valores, irá resultar aqui no lucro, que é de 540 mil, ou seja, o valor que deve ser dividido entre as três sócias, né? Então, 540 mil dividido por 27 mil, quanto é que dá essa divisão aqui, pessoal? Nós temos, então, o valor 20. E esse 20 aí, pessoal, nada mais é do que a nossa constante K. Ou seja, olha só, pelas contas aqui, ó, se tudo isso daqui é uma igualdade, eu posso dizer, então, que o valor que a Roberta irá receber dividido por 6 mil, isso daqui, pessoal, são duas grandezas diretamente proporcionais e a divisão entre elas, o resultado é 20. Ou seja, Roberta dividido por 6 mil, o resultado é 20. Aquele 6 mil ali, ele passa multiplicando aqui o 20 e nós teremos, então, que o valor que a Roberta deverá receber é exatamente igual a 20 vezes 6 mil, 120 mil reais. Tudo bem? Pela mesma ideia, a gente pode fazer aqui, ó. A Andréia dividido por 12 mil, o resultado é 20. Ou seja, a gente pode também pensar daquela maneira que eu falei no começo, né? Como a Andréia aqui, ó, integralizou um valor que é o dobro do valor que a Roberta integralizou, a Andréia deverá receber o dobro. Ou seja, a Andréia receberá 240 mil reais. Tudo bem? Claro que nós poderíamos também fazer assim, ó. A sobre 12 mil é igual a 20. Claro que o resultado seria o mesmo, né? Agora, nós temos aqui, ó, Beatriz sobre 9 mil. O resultado é exatamente igual ao 20. O que acontece? 9 mil ele passa multiplicando. E nós vamos ter, então, que a Beatriz irá receber um valor,
Olha só, 9.000 vezes 20, teremos aqui 180.000 reais, ok? Então, pessoal, está aí o valor que cada uma deverá receber, tá? Essa daqui é a maneira tradicional de resolver esse problema, porém tem um macete que vou passar para vocês, que é muito mais simples e rápido para nós chegarmos aí nesses 3 valores. Querem ver? Então, vem comigo aqui. Então, pessoal, outra maneira que nós poderíamos utilizar para resolver essa questão é a seguinte. Olha só, o valor que a Roberta mais a Beatriz mais a Andréia devem receber juntas é o valor aqui no caso, que é o lucro, né? Que será dividido, ou seja, 540.000 reais. Beleza? Agora, olha só. A Roberta deve receber um valor que é proporcional a quanto? Proporcional a 6.000, tá? Então, o valor que a Roberta deverá receber é um valor proporcional a 6.000. Como é que a gente faz? Ó, faz 6.000. Se é proporcional a 6.000, faça 6.000 vezes o K. Tudo bem? O que nós vamos descobrir aqui, ó, é a constante de proporcionalidade. Tudo bem? A Beatriz é proporcional a 9.000. Então, você faz assim, ó. 9.000 vezes o K. Enquanto que a Andréia é proporcional a 12.000, então 12.000 vezes o K. O resultado, 540.000. Beleza? Somando aqui, nós vamos ter 27.000K é igual a 540.000. O 27.000 está multiplicando, desce dividindo, então o K será exatamente igual a 20, valor que a gente já tinha encontrado aqui. Então, olha só a rapidez, bem mais fácil fazer dessa maneira aqui para chegar ao tal valor K. Beleza, feito. Agora, como é que faz para encontrar o valor que cada uma deverá receber? Olha só, a Roberta deverá receber um valor que é 6.000 vezes o K. Ou seja, a Roberta é 6.000 vezes o K, que é 20, ou seja, 120.000 reais. A Beatriz é igual a 9.000 vezes o K. Então, 9.000 vezes o 20, 180.000. Né? Todos os valores a gente já tinha encontrado antes. Né? Enquanto que a Andréia, proporcional a 12.000, então 12.000 vezes o K, que é 20, teremos 240.000 reais. Ok? Beleza, pessoal? Bem mais simples resolver utilizando esse macete aí do que da forma tradicional, não é verdade? Mas fique à vontade para você decidir qual maneira é melhor para você, ok? Agora vamos tratar de grandezas inversamente proporcionais e fazer uma questão que envolve aí um problema de divisão inversamente proporcional, beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver agora a definição de grandezas inversamente proporcionais. Olha só o que diz. As grandezas A e B são inversamente proporcionais se uma delas é proporcional ao inverso da outra. Ou seja, olha só, A e B são inversamente proporcionais se a multiplicação entre elas resultar na nossa constante K. Tudo bem? Então, pessoal, no caso de grandezas diretamente proporcionais, a divisão, ou seja, a razão entre essas duas grandezas é que é igual a uma constante. Agora, se as grandezas forem inversamente proporcionais, a multiplicação entre essas duas grandezas, ou seja, o produto entre elas, é que é uma constante. Ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, se nós tivermos duas grandezas, A e B, tá? Elas estão se multiplicando e o resultado é uma constante 80. Essas duas grandezas aqui, elas são grandezas
inversamente proporcionais e é fácil perceber fazendo o seguinte, colocando valores para A e para B. Olha só, a gente pode dizer, por exemplo, que o valor do A é um certo valor 1 e o B é um certo valor 80. Ou seja, 1 vezes 80, o resultado é 80. Beleza? Agora, olha só, se nós duplicarmos, ou seja, multiplicarmos por 2, este valor 1. 2 vezes 1, chegaremos ao valor 2. Agora, esse valor A, que é 2, vezes a outra grandeza, o resultado deve ser 80. Como são grandezas que estão se multiplicando, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, nesse caso, se uma delas duplicou, a outra deve ser dividida por 2. 80 dividido por 2, nós vamos ter o 40. Ou seja, 2 vezes 40, continuamos no valor 80. Ok? Então, pessoal, grandezas inversamente proporcionais não é simplesmente assim, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Esse aumento e essa diminuição deve acontecer de forma proporcional. Ou seja, se uma das grandezas triplica, a outra deve ser dividida por 3, para manter ali, no caso, o valor daquela constante. Ok? Vem comigo aqui. Vamos fazer agora um exemplo para você ver como é que funciona a divisão inversamente proporcional. Olha só, José recebeu um prêmio de R$3.000 e irá dividi-lo entre suas 3 filhas de forma inversamente proporcional, tudo bem? Olha só a palavra proporcional aqui, tudo bem? Às suas idades. Sabendo que suas filhas têm 20 anos, olha só, 20 anos, 15 anos e 12 anos, determine a quantia que cada uma receberá. Tudo bem? Vamos supor aqui, ó, as 3 filhas do José. Por exemplo, Amanda, Beatriz e Cristina. Por exemplo, tá? Olha só, o A é o valor que a Amanda irá receber, o B é o valor que a Beatriz irá receber e o C é o valor que a Cristina irá receber. Vamos supor que a idade delas seja respectivamente aqui, ó, a 20, 15 e 12 anos. A Amanda tem 20, Beatriz tem 15 e Cristina tem 12. Tudo bem? Então, o que acontece? Olha só, a Amanda aqui, ó, deve receber uma quantia A, que é inversamente proporcional à sua idade, ou seja, inversamente proporcional a 20. Se fosse diretamente proporcional a 20, como é que a gente faria? A gente faria assim, na verdade, diretamente proporcional a 20. Agora, como é inversamente proporcional, qual é o inverso do número 20? É 1 sobre o 20, beleza? Enquanto que a Beatriz irá receber uma quantia que é inversamente proporcional a 15, ou seja, 1 sobre o 15, enquanto que a Cristina irá receber uma quantia que nós vamos representar por C, que é inversamente proporcional à sua idade, ou seja, 1 sobre o 12. Tudo bem? Então, agora acontece o seguinte. Lembra que nós vimos que nós poderíamos somar aqui os 3 numeradores, desde que a gente some aqui os 3 denominadores, né? 1 sobre o 20, mais 1 sobre o 15, mais 1 sobre o 12. Bom, A mais B mais C é, no caso, a soma das 3 quantias. E as 3 quantias devem resultar aqui no prêmio que José irá distribuir, né? No caso, R$3.000. Tudo bem? Agora nós vamos somar aqui 3 frações que possuem denominadores diferentes. O que a gente pode fazer? Vamos tirar aqui o mínimo múltiplo comum, 20, o 15 e o 12. Tudo bem? E nós teremos o seguinte. Dividido por 2, 10, 15 e 6
por 2, 5, 15 e 3, por 3, 5, 5 e 1, e por 5, 1 e 1. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12, vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum aqui, no caso, é o 60, tá? Até poderíamos apagar isso daqui, que a gente não precisa mais. Bom, agora, olha só. 60 dividido por 20 é 3. 3 vezes 1, 3. Mais 60 dividido por 15 é 4. Vezes 1, 4. E 60 dividido por 12, o resultado é 5. 5 vezes 1, o resultado é 5. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o 3.000, tá? Dividido por 3 mais o 4 é 7. 7 mais o 5 é 12, tá? 12 dividido pelo 60. Bom, o que nós poderemos fazer? Olha só, nós temos aqui uma divisão. Divisão entre duas frações, a gente conserva o numerador, que no caso é o 3.000, e a gente multiplica pelo inverso do denominador, ou seja, 60 sobre 12. Poderemos simplificar aqui, ó. Olha só, dividindo o 12 por 12, o resultado é 1. E o 60 dividido por 12, teremos o 5. 5 vezes o 3.000, teremos 15.000. Pessoal, esse 15.000 nada mais é do que o nosso valor K, ok? Agora, o que acontece? Ó, nós temos aqui, ó, A dividido por 1 sobre 20. Você concorda comigo que isso daqui é a mesma coisa que, olha só, conserva o A, tá? E multiplica pelo inverso do denominador, ou seja, 20 dividido por 1, teremos o 20, ou seja, isso aqui é a mesma coisa, olha só, do que 20 vezes o A. Isso daqui, ó, B dividido por 1 sobre 15, é a mesma coisa que 15B. E isso aqui é a mesma coisa que 12C, tá? Tudo isso aqui é uma igualdade, 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 e o resultado é 15.000, tá? Isso aqui tudo é igual a 15.000. Agora, o que acontece? Olha só. Se 20 vezes o A é igual, por exemplo, aqui, ó, a 15.000, então nós poderemos descobrir quanto é que vale o valor que a Amanda irá receber. Tudo bem? Eu estou supondo aqui o A como sendo Amanda, né? Então, olha só, 20 vezes o A é igual a 15.000. O 20 desce dividindo, então 15.000 dividido pelo 20, nós vamos ter o A, ou seja, o valor que a Amanda irá receber, R$ 750. Beleza? A Beatriz, 15 vezes o B igual a 15.000. Então, é fácil perceber que a Beatriz irá receber, olha só, 15.000 dividido por 15, teremos R$ 1.000. Tudo bem? Agora, a Cristina, chamei de Cristina, né? Ela irá receber, olha só, se 1.000 mais 750 deu 1.750, para R$ 3.000 faltam R$ 1.250. Mas poderíamos fazer também 12 vezes o C igual a 15.000, e o 15.000 dividido por 12, o resultado é 1.250. Ok? Agora você deve estar pensando assim, ó, Ferreto, tem uma maneira mais simples de resolver essa questão? Claro que tem. É um macete até análogo àquele macete que nós vimos na questão anterior. Beleza? Vem comigo aqui. Então, olha só, você pode também resolver essa questão da seguinte forma. Olha só, as três filhas, A, B e C, juntas deverão receber, né, o valor que cada uma deverá receber, juntando aqui teremos os R$ 3.000. Tudo bem? Olha só, se a pessoa A, que nós estamos chamando de Amanda, tiver que receber um valor que é proporcional, por exemplo, proporcional a 20, nós escreveríamos 20 vezes o K. Tudo bem? Então, a Amanda receberia um valor proporcional a 20. Nesse caso, nós temos um valor que é inversamente proporcional a 20. Qual que é o inverso de 20?
é 1 sobre 20. Então, nós vamos ter, nesse caso aqui, o K dividido pelo 20. Beleza? Então, ó, quando é diretamente proporcional, a gente coloca, nesse caso, por exemplo, 20 vezes o K. Se é inversamente proporcional a 20, a gente coloca K sobre 20. Tudo bem? Simples, né? Agora, em relação ao B, né? No caso, a Beatriz é inversamente proporcional a 15. Nesse caso, é K sobre 15, enquanto que a Cristina, né? Nós estamos chamando de Cristina, seria K sobre 12. Isso aqui é igual a 3.000. Aí, como nós estamos somando aqui frações com denominadores diferentes, o que a gente faz? Tira o mínimo múltiplo comum, tudo bem que nós já calculamos que é 60. 60 dividido por 20, temos 3. 3 vezes o K, 3K. 60 dividido por 15 é 4 vezes o K, 4K. E 60 dividido por 12 é 5 vezes o K, 5K. Isso aqui é igual a 3.000. Beleza? 3K mais 4K mais 5K, nós já vimos que esse resultado aí é 12K. 60 que multiplica aqui, ó, o 3.000, isso aqui é 180.000. O 12 aqui está multiplicando, 10 dividindo, portanto, nós vamos ter aqui o valor do K, como sendo 180.000 dividido por 12, nós vamos ter o valor 15.000. Beleza? Olha só, pessoal, com essa conta aí um pouco mais rápida e simples do que toda a conta anterior, nós chegamos ali, ó, ao mesmo valor do K, agora simplesmente substituir em cada uma dessas frações aí e nós saberemos quanto é que a Amanda, a Beatriz e a Cristina irá receber. Beleza? Vem comigo aqui. Então, olha só, pessoal, a Amanda irá receber uma quantia K sobre 20. Então, vamos colocar aqui, ó, Amanda igual a K sobre 20, ou seja, 15.000 dividido por 20 será o valor R$ 750. Beleza? Enquanto que a Beatriz é o quê? K sobre 15. 15.000 dividido por 15, vamos colocar o 1.000, né? Enquanto que a Cristina, K sobre 12, 15.000 sobre 12, R$ 1.250. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma aula. O mais importante agora é que você faça as questões que estão na lista, tá? Que eu forneci para vocês. Beleza? Pessoal, um abração e até mais.